Toki. Tempo suno ni sitelen aliante tan mi wile tokilon tokipona. Pois é, o idioma em questão que eu tô falando é o Tokipona. É um idioma minimalista que tem só 120 palavras, ou 187 se você considerar as palavras que a comunidade criou e que a autora pegou e canonizou. Mas tá, de qualquer maneira, você deve estar pensando, dá para se comunicar usando tão poucas palavras? E sobre isso eu te digo, dá. Mas você tem que usar a sua criatividade para fazer combinações malucas de palavras para descrever aquilo que você está tentando descrever. E você também vai depender muito do contexto para te ajudar com isso. Porque, bom, por exemplo, um bloquinho de notas. Em Tokipona você poderia simplesmente usar a palavra lipo, porque ela significa coisas como folha, ou documento, ou mesmo um caderno. E se você está em uma escola, um escritório, ou fazendo um vídeo no YouTube segurando um bloquinho de notas, só usar a palavra lipo já vai dar a entender que você está falando exatamente sobre isso. Mas em outros contextos você talvez tivesse que usar mais palavras para descrever esse objeto para você fazer a outra pessoa entender do que você está falando. E seria mais ou menos como se você estivesse tentando descrever em português um bloco de notas, mas sem usar a palavra bloco de notas. Você diria alguma coisa como um objeto pequeno com várias folhas juntas para você escrever as coisas. Enfim, você descreveria a coisa sem usar o nome da coisa, porque muitos objetos, conceitos e ações não existem em Tokipona. Por exemplo, no começo do vídeo eu fiz aquela minha introdução básica em que eu falo que hoje o vídeo vai ser diferente porque... Tanana, tanana. Mas a palavra vídeo, por exemplo, não existe em Tokipona. E nesse caso eu usei a palavra Sitelen Tawa. As duas palavras no caso. Sitelen significa coisa como escrita, ou desenho, ou mesmo imagens. E a palavra Tawa tem muito a ver com movimento. Então o que eu falei foi simplesmente Sitelen Tawa, ou seja, imagens em movimento. E é mais ou menos isso que significa um vídeo, né? São várias imagens paradas que juntas passam a sensação de movimento. E como isso aqui é um vídeo do YouTube, o contexto ajuda você a entender que se talental eu estou me especificando exatamente sobre um vídeo e não sobre qualquer tipo de imagem que está se movendo. E no começo parece que você levaria muito tempo para entender que eu estou falando sobre isso, mas é questão de prática, questão de você usar o idioma no seu dia a dia e ler coisas em Tokipona para o seu cérebro, depois de um tempo, fazer bem rápido essas conexões para você entender do que a tal pessoa está falando. Mas de qualquer maneira, outra coisa que você pode estar pensando é que para que eu vou me dar o trabalho de aprender um idioma que não serve para nada? E sobre isso eu te digo... Realmente, né? Por quê? Então, é que na verdade não dá muito trabalho assim, porque... são 120 palavras, você pode aprender umas 5 por dia, ou sei lá, em questão de algumas semanas você já vai se lembrar de todas elas. Fora que os símbolos das palavras, elas seguem meio que um padrão. Então, por exemplo, você tem a palavra pona, que significa bom, bem, legal, e ela parece exatamente com uma boquinha feliz. Aí você tem a palavra Ike, que é exatamente o oposto, e ela parece uma boquinha triste. Você também tem o triângulo, que ele normalmente simboliza o conceito de cor. Então você tem, por exemplo, Kule, que é um triângulo com um cortezinho na parte de cima. Ele significa exatamente isso, o conceito de cor. Aí você também tem Pimeja, que é literalmente um triângulo com um X no meio, que
que significa basicamente a cor preta ou a ausência de cor. E você também tem a palavra laço, que é o triângulo da cor com um lacinho em cima. E essa palavra significa tanto o azul quanto o verde. E nesse caso é complicado mesmo, né? Então, boa sorte se você tá tentando descrever o Sonic ou o Shrek. Mas ainda assim, de qualquer maneira, as palavras, os símbolos das palavras, elas seguem um certo padrão e isso ajuda você a memorizar todas elas. Mas ainda assim, depois de tudo isso, você pode estar se perguntando, mas por que aprender? E sobre isso eu digo porque simplesmente é maneiro. Porque Tokipona é uma das conlangs mais faladas no mundo. Conlang são palavras fictícias que foram criadas para aparecerem dentro de histórias. Por exemplo, o Tolkien ele criou várias linguagens enquanto escrevia O Senhor dos Anéis ou são idiomas que simplesmente as pessoas criam na internet para ficar falando nelas porque é muito maneiro. Eu acho muito legal eu escrever esses símbolos no meu caderno e é uma linguagem que só eu entendo. Eu sinto como se eu estivesse lendo uma linguagem arcaica desconhecida. E é um passatempo legal também, porque em situações em que eu não estaria fazendo nada, por exemplo, se eu estou esperando um ônibus, eu estou mexendo no celular. Se eu estou fazendo um café, eu estou mexendo no celular. Mas hoje, ao invés disso, eu estou lá fazendo café e pensando em Tokipona. Eu fico fazendo uns desafios legais, do tipo pegar a letra de uma música e passar pro Tokipona. Ou escolher um filme, aí eu tento descrever esse filme usando só as palavras em Tokipona. E é um desafio bem legal, porque é bem desafiador, mas depois de um tempo você pega o jeito e muitas pessoas falam essa linguagem na internet, então você vai encontrar várias pessoas para interagir nesse idioma. Eu, particularmente, não tenho muito costume de ficar conversando com pessoas desconhecidas na internet e eu ainda não consegui convencer nenhum dos meus amigos a aprender Tokipona, mas ainda é legal eu fazer esses desafios na minha cabeça e as inteligências artificiais elas conseguem falar nesse idioma, então você tem a oportunidade de conversar com elas para aprender e inclusive se você sabe falar inglês mais ou menos e se você estiver se sentindo confiante, você pode estudar Tokipona através de textos em inglês, porque aí você vai estar aprendendo 2 idiomas de uma vez, o que é bem maneiro. Inclusive tem um canal no YouTube que ele faz umas videoaulas muito legais de Tokipona e eu vou colocar ele aí em algum lugar. Ele fala inglês, então se você conseguir falar inglês e aí você quiser aprender o Tokipona também, fica aí a minha recomendação. Mas é isso aí. É muito legal aprender Tokipona para você ficar pensando em Tokipona e é sempre bom aprender coisas novas e ficar pensando sobre elas. Não que eu te julgue se você gosta de ficar mexendo no celular, porque se é uma coisa que te faz bem e que você sente que não tá te prejudicando, fica à vontade, porque eu também tenho momentos em que eu simplesmente quero desligar o meu cérebro e não pensar em nada, porque se a gente fica o tempo inteiro pensando nas coisas, isso é meio cansativo. Aí você não vai ter tempo de... Aliás, você não vai ter energia para pensar quando você realmente precisar pensar em alguma coisa. E por que eu tô falando sobre isso agora? Enfim, de qualquer maneira, ainda é uma coisa legal para você aprender, um hobby. É perfeitamente normal você tirar uns 10 ou 15 minutos do seu dia para aprender esse novo idioma. E como eu falei, às vezes você pode aprender tanto Tokipona quanto inglês ao mesmo tempo. E é isso aí, cara. Conhecimento nunca é demais. Eu adoro aprender coisas inúteis, mas que ainda assim são muito divertidas de se aprender. Mas, bom, de qualquer maneira, é isso aí. Valeu por ter assistido até aqui e até a próxima.